Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste aqui pelo canal do YouTube. Eu sou o Gleison Lima, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta, e hoje nós temos uma missão no alvo certo para a gente conversar sobre uma temática muito importante que envolve as guardas municipais. Antes, porém, se você ainda não segue nossos canais, siga por aqui pelo YouTube, também pelo Instagram, dê o seu like aqui para que a gente possa fortalecer esse canal e trazer conteúdos cada vez mais relevantes de natureza jurídica e policial voltados aos concursos para diversos cargos aí. Pois bem, para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso objetivo aqui hoje é a gente trabalhar com alguns pontos que envolvem a Guarda Municipal. Como alvo certo, tem como proposta, o nosso foco é trazer pontos diretivos, aquilo que é realmente relevante e que está envolto do tema guardas municipais. Guardas municipais. Nós sabemos, pessoal, que de acordo com o artigo 144 da nossa Constituição Federal, nós temos a segurança pública, que é um dever do Estado, um direito e responsabilidade de todos. E existem diversos órgãos que vamos falar que estão dentre aqueles que vão exercer efetivamente esta segurança pública de forma ativa. Então, nós temos tanto as polícias, que são polícias de natureza mais preventiva, e nós temos uma polícia, ou as polícias, que tem uma natureza mais investigativa, chamada de polícia mais judiciária, aí, mais repressiva. Enfim, de todas essas polícias, podemos citar Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis dos estados e do Distrito Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, as polícias penais, que desde o ano de 2019, com a emenda constitucional, eles foram trazidos e alçados dentro da parte da segurança pública, mas também nós temos as guardas municipais, lá no nosso parágrafo 8º, falando que ela vai ter por objetivo proteger, né, salvaguardar bens, serviços e instalações pertencentes aos municípios. E ali que nós vamos ver quais são os limites dessas guardas municipais. Como a gente já sabe, é quase que visual possível de avaliar isso ali no caso concreto. As guardas municipais têm tomado conta de muitos casos envolvendo ali as questões de natureza penal, envolvendo prisões em flagrante, envolvendo busca nas pessoas, busca até mesmo apoio em buscas domiciliares, tem buscas às pessoas nas ruas, em patrulhamento ostensivo, enfim, quais são os limites das guardas municipais? O que as cortes superiores têm entendido sobre o assunto? Já vou adiantar para vocês, meu povo, que é o seguinte: é uma temática que está em efervescência. Às vezes, no momento que eu estou conversando com vocês aqui agora, a gente está vindo uma nova decisão tratando das guardas municipais. É explícito um certo embate que tem tido o STJ e o STF tratando da temática envolvendo as guardas municipais. Nem mesmo, por vezes, as turmas criminais, que são a quinta e a sexta turmas do STJ, elas têm tido uma certa consonância em relação a muitas das decisões envolvendo a atuação das guardas municipais. Veja bem, pessoal, por mais que no Brasil a gente tenha ali por volta de 5.570 municípios, né, salvo engano, esse é o número de hoje, no Brasil, aproximadamente 1.000 municípios possuem suas guardas municipais, subordinadas ao executivo municipal, portanto, subordinadas aos prefeitos das cidades. Então, é com isso que a gente vem a refletir sobre o que são essas guardas municipais, quais são os papéis ou o papel constitucional definido para elas e como as cortes têm entendido esta atuação da guarda. Sem mais delongas, eu vou compartilhar uma tela com você, já que é algo certo, né, gente? Vamos lá? Hoje nós vamos falar com uma temática muito importante, que é para concursos também, concursos públicos, especialmente concursos públicos voltados às carreiras policiais, e vamos conversar sobre as guardas municipais no Brasil. Pois bem, quando a gente vai falar das guardas municipais no Brasil, meu povo, vamos falar da previsão constitucional. Como eu já havia adiantado, o artigo 144, que vai trabalhar com a segurança pública, né? No seu parágrafo oitavo, ela vai falar, ó, os municípios poderão, não são obrigados, portanto, poderão constituir guardas municipais destinados a quê?
proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E a lei que nós temos ali é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a lei de número 13.022 de 2014. Pessoal, uma grande celeuma que envolve essa temática é justamente saber o que é ou o que são esses bens, serviços e instalações. Qual é a abrangência? Seria uma praça? Seria uma avenida que está compondo ali dentro do município? Ou será que seriam os prédios dos municípios, né? Os prédios, bens dominicais que pertencem aos municípios, que seriam o objeto de atuação ou de parte da segurança pública ofertada pela Guarda Municipal? Será que é todo o município? Como que funciona isso? Vamos lá. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, os guardas municipais são instituições civis. Aqui nós temos uma grande diferença. Nós temos as polícias militares, nós temos as Forças Armadas. As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Destina-se à salvaguarda, à proteção da nossa nação. Tá certo? Então, por isso que eventual guerra, nós temos as Forças Armadas para nos proteger. Porém, as polícias militares, como o próprio nome já diz, são polícias militarizadas. Portanto, mais do que um uniforme, eles estão sujeitos a estatutos próprios, inclusive o próprio Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar são aplicáveis aos policiais militares que têm uma forma e uma disciplina própria. Não à toa, elas são auxiliares e reservas do Exército, das Forças Armadas. Portanto, nós temos que dizer que as polícias militares, que são os militares mesmos, que não mais do que uniforme, eles usam farda e eles têm procedimento próprio, disciplina própria, são completamente diferentes das polícias uniformizadas, de uma guarda uniformizada. Vou dar um exemplo típico. Polícia Rodoviária Federal. É uma polícia que tem um uniforme padrão. O fato de ter um uniforme padrão e todos os policiais rodoviários federais serem obrigados a utilizar o uniforme da Polícia Rodoviária Federal, isso não quer dizer que elas sejam militares. Tanto assim que ou militarizadas, né? Tanto assim que se um policial rodoviário federal cometer uma infração penal, ele não está sujeito a um Código Penal Militar, a um Código de Processo Penal Militar. Veja a diferença? Uma coisa é ter uniforme, outra coisa é ter farda e estar sujeito ao militarismo, tá bom? Então vamos lá, voltemos aqui. Então já sabemos que as guardas municipais são instituições civis uniformizadas, tanto que o padrão é azul, a própria lei fala isso. E elas são armadas. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que é esse significado de armadas das guardas municipais. Qual que é o objetivo? Previsão de patrulhamento preventivo. Então, ele não tem obrigação de fazer, ou ele não tem atribuição, vamos colocar a diferença entre atribuição e competência, né? Competência é uma medida da jurisdição e a atribuição ele é o exercício de uma atuação dentro de uma circunscrição. Tá? A previsão de patrulhamento preventivo, para evitar que esse crime venha a acontecer. E ele também poderá fazer o uso progressivo da força. Esse uso progressivo da força está até mais em desuso, tá? Mas não vou entrar no foco aqui agora. A previsão de que devem colaborar de forma integrada com órgãos da segurança pública em ações conjuntas. Então, se vai ser feita, por exemplo, uma blitz por parte da Polícia Militar, a Guarda Municipal pode colaborar? Sim, pode ser feito junto com a polícia, com a Polícia Civil? Também pode. Então, eles podem atuar de maneira integrada com órgãos da segurança pública? Podem. E mais, nós temos a previsão de encaminhamento do autor de infração penal para quem? Para o delegado de polícia em caso de flagrante delito. Aqui nós já temos uma delimitação do que é a Guarda Municipal. A Guarda vai fazer um policiamento, um patrulhamento ostensivo,
porque ela está uniformizada, vai ser preventivo, vai estar com foco em bens, serviços e instalações dos municípios, vai atuar de forma integrada com outros órgãos da segurança pública e, em caso de eventual flagrante, o que é muito comum, eles poderão fazer a captura daquela pessoa e aí vai conduzir coercitivamente essa pessoa à presença do delegado de polícia, que fará, né, a formalização daquele ato e, sendo definido ali aquela sistemática e existência de uma infração penal, nós teremos, por consequência, o recolhimento dessa pessoa ao cárcere, né, com as suas peculiaridades aí. Então, nós temos essas ideias de atribuições que estão previstas no próprio Estatuto Geral das Guardas Municipais, tá? Diga-se de passagem, uma lei em âmbito nacional. Pois bem, o que é importante? Que houve uma análise acerca da constitucionalidade do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Supremo Tribunal Federal. É uma lei nacional, portanto, foi perante o STF. Isso consta do informativo, sempre é muito importante ler e estar atualizado com os informativos do STJ e do STF. Esse informativo de número 1101, ele vai tratar da constitucionalidade de dispositivos do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Só lembrando que as ações diretas de inconstitucionalidade, ou até mesmo a ação declaratória de constitucionalidade, elas têm caráter dúplice ou ambivalente, ou seja, se eu decido pela constitucionalidade daquela norma jurídica, ainda que eu esteja julgando a inconstitucionalidade, eu estou reforçando que ela é constitucional. Tudo bem? Então vamos lá, voltemos aqui, vamos lembrar de outros pontos. A lei que institui o Estatuto Geral das Guardas Municipais, elas não violam a autonomia dos municípios. Então precisa ter uma lei geral. Pessoal, imagine se não tivesse. Imagine se fosse cada município fazendo o seu jeito, ia ser uma bagunça danada. Porque ia depender até mesmo do partido político que está no município. A guarda ia ter qualquer cor, ia ter qualquer tipo de uniforme, ia ter qualquer tipo de diretriz, e não pode ser assim. Nós estamos falando de 5.570 municípios no Brasil inteiro. Imagina isso. Hoje, tudo bem, nós temos aproximadamente 1.000 deles que possuem guardas municipais, mas 1.000 já é muito para gerir esse tipo de coisa. É um lá no Amazonas, o outro no Rio Grande do Sul. Então é muito importante que a gente tenha uma lei geral que vai trabalhar com diretrizes gerais para verificar a atuação dessas guardas municipais. Então é muito importante essas guardas aqui. Pois bem, voltemos aqui. Vamos lembrar que o objetivo da lei foi estabelecer critérios padronizados para a instituição das guardas municipais, organização e o exercício delas. É uma lei como norma geral de competência da União. Pensem bem, a União tem inclusive a competência para fazer uma norma geral das polícias civis dos estados, que são muito menos estados e o DF, né? Imagine para as guardas municipais, com muito mais lógica, com muito mais razão, fazer uma lei geral com diretrizes gerais. Então, por isso foi considerado constitucional o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Os municípios têm prerrogativas de criar ou não as guardas municipais, tá? Mas se for criar, deve ser por meio de lei. Então, deve ter uma lei para poder criar essas guardas municipais. Pois bem, guardas municipais podem exercer atividade fiscalizatória de trânsito e, portanto, podem aplicar multas. Eles têm poder de polícia administrativo. Muito comum guardas municipais estarem aplicando multas por aí. É legítima a atividade de segurança pública das guardas municipais. Na verdade, não apenas legítima, mas muito legítima.
a atuação das guardas municipais. Pois bem, avancemos aqui sobre nossa temática. Vamos falar de arma de fogo para as guardas municipais. Antes, porém, dá uma chegadinha aqui, pessoal. Falando de arma de fogo, todas as vezes a gente vai lembrar do Estatuto do Desarmamento. Lei 10.826 do ano de 2003 vai trazer diversos assuntos ligados a armas de fogo, acessórios, munições, e esta lei ela é uma norma penal em branco em vários aspectos, portanto, precisa ser complementada, e ela é complementada através de um decreto do Poder Executivo Federal, portanto, uma norma penal em branco heterogênea. Tá certo? O complemento não se dá através de uma lei, mas sim através de um decreto do presidente da República. Beleza? Pois bem, por isso que ali nós temos a definição nesse decreto do que é uma arma de fogo de uso permitido, restrito, proibido, entre vários e vários outros assuntos envolvendo armas de fogo. E foi dentro desse estatuto que a gente trouxe ali no artigo 6º a possibilidade das guardas municipais portarem armas de fogo. O problema é que quando veio a lei, e depois com as suas alterações, nós tivemos alguns detalhes que precisaram ser observados e depois também foram objetos de ação também direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque, veja bem, a distribuição das guardas municipais como possibilidade ou não de utilizar arma de fogo dentro do serviço, fora do serviço, estava baseado com o quantitativo da população daquele município. Era tipo assim, se era uma capital ou uma cidade com mais de 500 mil habitantes, tinha um regramento. Se era uma cidade entre 50 mil e 500 mil habitantes, era um outro regramento. Se era uma cidade com menos de 50 mil habitantes, era um outro regramento. E se era uma cidade de região metropolitana, era um outro regramento. Nessa celeuma, aviou-se uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar esse dispositivo. Será que a gente poderia avaliar a questão da segurança pública naquela cidade através da população? Esse foi o questionamento. Às vezes, nós podemos ter uma cidade em que nós tenhamos apenas, por exemplo, 20 mil habitantes, e não obstante tão somente 20 mil habitantes, essa cidade pode ser muito mais com índices elevados em termos de criminalidade do que uma cidade com 100 mil habitantes, com 200 mil habitantes. Então, não são os habitantes ou o quantitativo de habitantes que deveriam determinar essa utilização ou não de arma de fogo dentro ou fora de serviço pelas guardas municipais. Pois bem, e aí nós trazemos aqui o entendimento. O Estatuto do Desarmamento, portanto, a quantidade da população do município, como eu já adiantei, fazia diferença quanto ao porte de arma de serviço, e se era de guardas municipais, e se era em serviço ou fora dele. Aí, nós tivemos as ações diretas de inconstitucionalidade de número 5538, 5948 e a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, não ACD, né? Vamos só inverter aqui, ó. ADC. Nós tivemos a ação declaratória de constitucionalidade 38, que foram julgadas, e o STF declarou inconstitucionais algumas expressões que estavam constantes aonde? No Estatuto do Desarmamento. Portanto, o que foi tratado ao final das contas? Independentemente de ser capital, de ser um município com mais de 500 mil habitantes, de ser um município entre 50 mil e 500 mil habitantes, isso tudo estava no Estatuto do Desarmamento. De ser um município que integra a região metropolitana, independentemente disso. Em qualquer município, cumpridos os requisitos legais, as guardas municipais poderão portar arma de fogo em serviço ou fora dele. Só que é muito importante colocar aqui, ó, cumpridos os requisitos legais, tá certo? Avancemos. O STF considerou que esse critério escolhido pela lei era inconstitucional, ou seja, trabalhar com o quantitativo da população para determinar a questão do porte de arma de fogo pelas guardas municipais.
Isso por quê? Porque os índices de criminalidade, eles não estão necessariamente relacionados com o número de habitantes. O informativo é o informativo de número 1007. Muito atento a isso. Um tema fortíssimo para cair na sua prova. Mas vão comigo que a gente vai continuar. Pois bem, pessoal, arma de fogo para guardas municipais, nós temos o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. É importante, para quem tiver curiosidade aí, dar uma olhadinha, ó, eu vou ter que completar o número do decreto aqui, mas no material vai sair para vocês. Os artigos, o atual decreto, né, que foi de julho de 2023, os artigos 57 até 60 do decreto de 2023, o de junho de 2023, vai falar da concessão de porte de arma de fogo para guardas municipais. Qual que é o prazo de validade? 10 anos. E qual é o limite? São os limites do município? Não, o próprio decreto fala limites territoriais do estado em que exerçam função. Inclusive, se um guarda municipal residir, por exemplo, numa cidade limítrofe entre estados, ele poderá portar sua arma até aqui. Agora, detalhe, precisa ter curso de formação e esse curso de formação deve ter a disciplina armamento e tiro. A concessão do porte somente será possível mediante comprovação de que, claro, treinamento técnico com o número de horas previstos num decreto. E a Polícia Federal só vai poder conceder arma de fogo aos guardas municipais dos municípios que têm instituído, olha o mecanismo de controle importante, corregedoria própria e independente para apuração de infrações disciplinares. E também que essas guardas municipais elas tenham ouvidoria como um órgão permanente, autônomo e independente, com competência para investigar, auditar e propor políticas de qualificação. Mas vamos lá, olha mais o que temos. As guardas municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. Olha só, essa lei, que é a Lei 13.675 de 2018, ela vai falar no seu artigo 9º expressamente o seguinte, olha, é instituído o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Ele é integrado por quem? Pelos órgãos do 144, que nós falamos no início do vídeo, da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, e hoje já estão no 144, a emenda constitucional de 2019, também pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais que atuarão nos limites de suas competências de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Então não há dúvidas de que, pela Lei 13.675 de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública, que as guardas municipais são integrantes desse Sistema Único. Inclusive, nós tivemos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 995 do Distrito Federal, através do informativo 1105 do STF, em que ficou reconhecido expressamente pelo STF que as guardas municipais são reconhecidas como órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas, eles integram o Sistema Único de Segurança Pública. Qual que é a consequência disso? A guarda então pode investigar? Não, gente. Dentro da atribuição da guarda, que é uma atribuição constitucional, que ela vai servir para o quê? Para salvaguardar os bens, serviços e instituições dos municípios, a Guarda Municipal integra o Sistema Único de Segurança Pública. Pois bem, mais um ponto para a gente avançar é o seguinte, as guardas municipais não têm direito de fazer greve. Mas não é polícia? A primeira pergunta que vem é essa, porque Polícia Militar não pode fazer greve, é dispositivo constitucional. Polícias civis não podem fazer greve, inclusive decisão do próprio STF. Agora, no julgamento do tema 544 da repercussão geral do recurso extraordinário, portanto, é um recurso extraordinário perante o
STF. De número 846854, as guardas municipais, elas executam atividade de segurança pública. Tanto é assim que ela é reconhecida como integrante do Sistema Único de Segurança Pública. Então, as guardas municipais, elas são essenciais ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. Por essas razões, as guardas municipais submetem-se, em relação ao direito de greve, às restrições estabelecidas pelo próprio STF, quando julgou lá atrás esse agravo em recurso extraordinário 654-4932, que está no informativo 860 do STF, que falou do direito de greve para os próprios policiais civis, que não é possível. Portanto, de acordo com este recurso que foi julgado perante o STF, o direito de greve é incompatível com quem? Com a carreira policial, carreira de Estado. Embora a Guarda Municipal não seja polícia, ela pertence, ela executa atividade de segurança pública, então ela não pode fazer greve, não pode ser exercida por particulares essa atividade de segurança pública. É uma atividade privativa do Estado, portanto, a greve também não é um direito absoluto. Guarda Municipal não pode fazer greve. Para a gente caminhar para o nosso fim aqui, vamos avançar em mais um tema. Uma importante decisão do STJ sobre a atuação das guardas, está no HC 830-530 de São Paulo, e foi pautado pelo nada menos do que terceira sessão. Terceira sessão congrega a quinta e a sexta turmas, que são as turmas de natureza penal, processual penal, legislação penal especial. As duas formam a terceira sessão. Vamos colocar alguns dos pontos da decisão que falou da busca pessoal pelas guardas municipais. Olha o que o STJ falou. Guardas municipais podem fazer busca pessoal? Podem, mas em situações excepcionais. A interpretação aqui ela é restritiva, sob pena de nulidade do ato. Deve restar de forma clara, direta e imediata a relação com a finalidade da guarda. Qual que é a finalidade da guarda? Proteger bens, serviços e instalações dos municípios. Então tem que ser como um instrumento imprescindível para a realização dessas atribuições. Além da justa causa para a medida, ou seja, tem que ter uma fundada suspeita para se fazer essa busca pessoal, deve ter pertinência com a necessidade de tutelar bens, serviços e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger seus usuários. Portanto, de acordo com o STJ, as guardas municipais não têm permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militares e das polícias civis para combate da criminalidade urbana. Entenderam agora? Olha a profundidade desses destaques sobre busca pessoal realizada pelas guardas municipais. Muito importante esse julgado, mas nós vamos avançar. Qual que é o avanço que a gente vai ter? E o STF. Em 2024, este ano de 2024, em um julgado do STF, da Lavra, do ministro Flávio Dino, que entrou recentemente, ele não apenas reforçou a ação declaratória de constitucionalidade 995, que reconhece a Guarda Municipal como integrante do Sistema Único de Segurança Pública, mas ele reviu a decisão do STJ sobre a questão da busca realizada pelas guardas municipais. Isso foi uma decisão isolada, está na reclamação 62455 do STF, mas é um julgado muito interessante. Veja que ele está contrariando o posicionamento assentado, solidificado ali do STJ. Em um dos pontos da decisão, o que destacou o ministro Flávio Dino? Olha, decisão do STF, do STJ, tá aqui, ó. A decisão do STJ, ele está criticando o STJ, é incongruente com o disposto na ação declaratória de constitucionalidade 995. Falou mais,
Deve ser assentado o poder das guardas municipais e evitar subjetivismo, que são inerentes à orientação do STJ. Veja só, abre aspas, pois em cada caso concreto as guardas municipais teriam que fazer, em segundos ou poucos minutos, uma complexa operação interpretativa para discernir essa suposta relação com proteção a bens, instalações e serviços municipais. Fecha aspas. A exemplo, conforme questionou o ministro Flávio Dino quando do seu julgado, ele disse, abre aspas, seria viável uma busca pessoal em uma praça ou parque municipal? E por que não em uma via urbana sob a jurisdição municipal? Como aplicar a diretriz do STJ à luz dos artigos 98 a 100 do Código Civil, caso a caso, em milhares de municípios, por dezenas de milhares de guardas municipais atuando na premência de uma ocorrência de segurança pública? Então foi isso que o ministro Flávio Dino colocou, pontuou, observou, afastando essa decisão do STJ naquele caso concreto. Não é uma decisão unânime, não é uma decisão do próprio STF, mas já tem uma luzinha a ser acesa para a gente observar posicionamentos distintos que podem estar na sua prova. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí para você fortalecer o nosso canal. Não deixa de se inscrever em nosso canal, acionar o sininho de notificações, porque a cada vídeo novo, a cada informação nova, você estará cada vez mais próximo do concurso que você deseja. Portanto, desejo ótimos estudos para vocês e que a gente certamente se encontre no próximo vídeo. Até mais!